Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. Vamos falar sobre os desafios da maternidade, que é um mar de flores, só que não, né? Tranquilíssimo. Nada disso. Então, estamos aqui para falar sobre isso com quem? Elis Amanda, né? Psicóloga. E aí, Elis? É um mar de flores, aí essa maternidade, os desafios, não tem desafio nenhum, né? Tudo muito tranquilo, né? Você que teve um bebezinho agora, tem uma mocinha, né? Como é também juntando essas duas crianças? Me conta aí. Vamos lá, né? Inicialmente, muito obrigada por esse convite. Amei. Acho que quando você falou, Elis, vamos falar dos desafios da maternidade. Nem pensei duas vezes, né? Desmarquei minha agenda de atendimento de hoje à tarde e vim correndo, porque realmente é algo que eu vivo. É um grande desafio, não tem nada de mar de rosas. E, a princípio, eu acho que, assim, o meu maior desafio, eu acho que de todas as mães, é tentar manter, resgatar um pouquinho dessa nossa identidade. Porque acho que a pergunta mais difícil que eu já me fiz até hoje foi: quem eu era antes de ser mãe? Uau! E por que foi uma pergunta difícil? Porque existia uma identidade muito autossuficiente, existia uma mulher que gostava de dançar, até na própria igreja eu participava do grupo de dança e trazia muito da questão de autonomia pessoal, né? E quando a maternidade chegou, eu podei muito dessa antiga Elis. Eu me coloco, eu tenho responsabilidade nisso, né? Mas por que essa poda, né? Por que essa individualidade foi se tornando tão fluida aí no meio da maternidade? Porque os nossos filhos, eles vão ganhando prioridade e vão ganhando um papel muito primário nas nossas funções. E nós vamos nos colocando naturalmente, automaticamente, no piloto automático, assim, apertou o play, estamos em segundo plano. Estamos em segundo plano. Antes de falar da chegada de Samuel, lá na gestação de Helena, eu vou resgatar um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem o quanto a maternidade transcendeu minha pessoa. Transcendeu, assim, naquele sentido Victor Frankiano mesmo, foi além de mim. Porque com 16 anos eu fui morar só. Saí de casa, disse à minha mãe, eu vou estudar. Fui embora para João Pessoa, porque eu queria muito cursar psicologia na Universidade Federal. Então, na minha cabeça, isso só era possível se eu estudasse lá desde o ensino médio, porque eu estudava no interior, morava em Areia, e para mim aquilo era tudo muito limitado para um universo de Universidade Federal. Meus pais consentiram, confiavam em mim, e eu fui. Calhou de morar com minha irmã, ela casou, foi morar em João Pessoa, deu tudo certo. E com 19 anos, uma prima passou para fisioterapia e nós fomos morar juntas. Então, assim, a partir da adolescência, eu já fui ganhando muita autossuficiência. Então, era tudo muito no meu mundo, tudo girava muito em torno de mim. Suas vontades, Isso. Seu tempo. 10 anos depois, 28 para 29 anos, eu fui embora para o exterior. Morar como? Só. Estudar, fazer doutorado. Então, era tudo muito assim, eu quero... esse domingo eu vou dormir até meio-dia, tá decretado. Não tinha quem me perturbasse. No máximo, uma chamada de vídeo dos meus pais. Amanhã eu vou acordar cedo porque eu quero correr. E assim foi. Então, casei, né? Quando voltei do exterior, namoramos pouco tempo, marido e eu, e casamos. 6 meses de casado, gestação. Helena foi planejada? Sim. Eu tava ali com 31 anos e eu queria muito engravidar, porque eu já pensava, nós mulheres temos no nosso relógio biológico, né? Eu já pensava nessa questão, como eu quero mais de um filho, eu vou engravidar logo, e foi tudo em comum acordo com o segundo. Quando eu engravidei, eu não sabia de nada. Gente, hoje eu digo, é brincando, mas é total verdade. Mestrado, doutorado, morar fora do país não me ensinou nada como a maternidade me ensinou. Sabe uma pessoa quebrada no meio, amassada, pisoteada e refeita? Foi Elis com a maternidade. Porque eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu achava, em outras palavras, que eu tinha o controle de alguma coisa. Eu não tenho... Quando minha terapeuta, na época que a Helena chegou, olhou pra mim e disse, saia do controle. Você precisa sair desse papel de eu posso, eu consigo, eu quero. Helena tava no Terrible 2, os 2 anos, né?
começou aquela birra no meio do supermercado, que tem uma aluna me olhando e dizendo, olha a professora Liz. Gente, e aí? Que eu vou deu fazer... desenvolvimento infantil! Eu vou fazer o que minha aluna espera que eu faça ou eu vou fazer o que minha filha precisa? Mas já eu chego nessa parte. Voltando para a questão da autossuficiência, quando eu engravidei dela, eu não sabia de nada. E aí a Helena nasceu e vieram os grandes desafios, porque eu era coordenadora na Uninasal, do curso de psicologia. Eu entrava na universidade para trabalhar 8 da manhã e saía 10 da noite, 10 e meia da noite. Ou seja, o meu mundo girava ao meu redor. E aí, Elis vai voltar da licença maternidade. Deu aquele gelo no coração. E agora? Sério? E minha filha, seríssimo, na primeira gestação, né? Na primeira Isso. maternagem. E agora, e minha filha? Tinha a babá já, que estava acostumada com ela, e Helena também, mas eu não me sentia segura. E aí foi onde eu comecei a transcender. Eu não sei mais, parecia assim, eu não sei mais quem eu sou. A minha nova identidade materna não tinha mais o controle de nada. E aí começaram as interrogações. Eu quero mesmo essa jornada de trabalho intensa para mim. Eu consigo abrir mão dessa jornada de trabalho para maternar um pouco. Conflito. Total. Veio o conflito, né? Então, notadamente aí, ainda bem, né? Meu marido me ajudou muito nesse encontro comigo mesma, reencontro. E a terapia também. Mas, como vocês sabem, né? Eu sou cristã, eu não deixo de frisar isso. Também foi um processo de muito autoconhecimento ali, espiritual mesmo, saber entender o que o divino queria para mim naquele momento, para encontrar a paz, a leveza existencial, como chamamos na psicologia. E fui caminhando nesse processo, não foi muito fácil, porque saí da coordenação, fiquei como docente, mas eu ainda não estava plena, eu não estava estável emocionalmente falando, porque a docência exige muito de nós também. Eu não trabalhava só enquanto eu estava em sala de aula, tinha muita prova para corrigir, muita aula para elaborar, e Helena estava em casa, batendo na porta do quarto, engatinhando, mamã, e eu não podia sair. Enfim, diante de todos esses processos, veio o maior desafio de todos. Elis vai abrir mão de 8 anos de docência para maternar, a princípio. Meu esposo lançou a proposta, olha como ele foi, assim, muito sábio em meio a tudo isso, né? Ele montou meu consultório de surpresa. Eu estava grávida dela e ele disse, vamos ali comigo? Do lado do escritório dele, ele montou meu consultório. Quando ele abriu a porta, ele fez, olha, aqui é seu lugar, você vai trabalhar perto de mim. E eu não me sentia psicóloga clínica por inteiro. Eu era psicóloga clínica, mas, entendam, pelo amor de Deus, minha fala, era um bico. Era um bico porque eu atendia 5 pacientes na semana. Eu atendia uma tarde. Sim. Não era minha função principal, eu era docente. E a clínica era um anexo, entenderam? Sim. Então, para encarar a clínica como algo completo em minha profissão, eu não conseguia naquele momento. E aí eu deixei o consultório lá fechadinho e continuei aceitando e assimilando a ideia de sair da docência. Uma vez que isso aconteceu, que eu me voltei completamente para a clínica, eu comecei a perceber que eu tinha qualidade, momentos de qualidade, tempo de qualidade com a Helena. Porque, pela minha experiência em clínica, desde 2010, eu não precisava ficar naquele processo que lá no início eu precisava de estudar muito cada caso, de precisar de muita supervisão, ou seja, de levar muito trabalho para casa. Sim. Então, eu comecei a entender que existia um propósito ali, que a clínica era algo que eu podia anexar muito bem à maternidade e ter mais qualidade com minha filha. Foi a partir daí que eu comecei a me reencontrar mesmo. E percebam a importância de valorizarmos aí, né? Eu tenho que frisar muito isso, assim. O papel do nosso parceiro em tudo isso. Porque escutar, olhar. Ele estava vendo de fora. Eu até uso muito Saramago, né? A ilha estava pegando fogo. Internamente, eu estava em chamas. E aí, segundo viu de fora. E ele disse, você é uma excelente psicóloga clínica, mas você precisa parar de encarar isso como um anexo, como um bico, e ver isso com a seriedade necessária de ser sua profissão.
Mas eu trabalhei meu currículo a vida inteira para a docência. Eu escrevi artigo, publiquei, fiz mestrado, doutorado. Mas isso não quer dizer que você não pode levar isso para a Sim, clínica. Isso. Né? Aliás, né, vai dar uma certa credibilidade a mais, né? Porque olha quantas Exato. coisas você E tem, né? nem Quanto é estudo. definitivo, né? Exato. Você pode ir lá na frente e voltar para a Voltar pra docência, se é o que docência. você ama, né? Mas hoje... Hoje o olhar já é diferente. Já é Porque quando eu diferente. comparo, assim, o nível de cansaço da docência com a clínica, não se Aham. compara. Você tem muito mais qualidade de vida como psicóloga clínica. Aham. Inclusive, para o nosso lar, né? É. Que é a nossa extensão. É. Lá é nossa extensão. E aí, aconteceu que quando eu enveredei mesmo, que eu senti que a clínica estava realmente estabilizada e que aquilo ali poderia ser, que eu poderia seguir firme, foi aí que começou a ideia da segunda gestação. Helena já estava com 3 anos, foi em janeiro do ano passado, em dezembro, mais precisamente de 2021, que nós entramos em comum acordo novamente e vamos abrir, né? E em fevereiro de 22, ano passado, eu engravidei. E foi, assim, foi muito rápido, nós ficamos surpresos, né? Mas foi muito bom, porque, não, vai nascer, a Helena já vai estar com quase 4 anos, sistemática como sou. Até isso eu ficava calculando, peraí, 4 anos ela já tem mais autonomia, ela já está mais independente, ela vai sofrer um pouquinho menos com a chegada do irmão, porque ela já vai se diferenciar do outro, não é aquele bebezão que tá muito misturado ainda com a mãe. Tudo isso a psicóloga analisou, minha gente. Deus! Tudo isso, pensando assim, né? Ao controle. Tudo tem que estar É. ao controle. Ao controle. Né? Ao controle. E quando Samuel chegou, né? Agora vamos para a chegada dele. Volto a dizer, eu achava que sabia alguma coisa de maternidade Mesmo com a experiência com a Helena. com a Helena. Não tem, Tudo é, diferente. tudo Nossos diferente. filhos são muito diferentes um do outro. Helena era um bebê muito calmo, mas Samuel é ainda mais. Ele é um bebê dorminhoco. E eu atribuo isso até à minha subjetividade. Com ela eu ficava muito tensa. Eu fiz aquele curso de rotina do sono de Eliane Dias e eu ficava tensa se eu estava fazendo da forma correta. Por quê? Na hora de dormir não pode ninar muito no braço para não acostumar mal o bebê, senão ela vai querer só dormir no braço. E eu ficava às vezes cronometrando. Peraí, a Eliane disse que eu não posso passar de 10 minutos aqui. Gente. Olha, atenção. Com Samuel, o ideal é que o bebê se nine sozinho, aprenda a se ninar, né? Samuelzinho com 1 mês, eu chegava lá embaixo, descia do quarto, chegava lá embaixo, dizia, Samuel adormeceu. Como? Sozinho, botei no berço, ele dormiu. Mas e um bebê, você precisa ficar com ele no braço? Não, calma, gente, tá tudo certo. Bem. As avós, né? Que minha mãe e minha sogra foram passar 1 mês comigo, então elas ficavam muito surpresas, assim, como eu já estava segura no primeiro mês de maternidade. A amamentação fluiu de maneira muito mais tranquila, tudo foi de forma muito mais tranquila, inclusive as viroses. A primeira virose de Helena, eu não tinha um Tylenol Baby em casa, eu não tinha nada, eu não tinha nada. Eu não sabia que a gente precisava de uma farmácia em casa. É básica, assim. A menina passou a noite inteira com febre. No dia seguinte, pela manhã, eu recorri à pediatra. Ela disse, minha filha, você só precisa ir na farmácia e pegar um antitérmico. Gente, que mico. Com Samuel, olha, a primeira virose de Helena foi com 11 meses. Com Samuel já foi com 2 meses. Uau, Então, assim, eu já estava preparada, tudo flui de maneira... E até minha funcionária, ela disse assim, é impressionante como a senhora não se abala, né? Porque ele doente e a senhora ficou muito tranquila. Aí eu disse, Então, você precisava estar comigo na primeira maternidade. Então, eu acho que a gente caleja, né? Vai calejando e vai nos mostrando que não é uma virose que vai levar nosso bebê embora e que, para além de todas as coisas, nós não temos o controle sobre isso. Eu acho que o meu maior desafio, volto a dizer, foi entender que eu não preciso estar no controle, que eu não posso estar nesse controle, nem na educação, sabe? Porque o meu maior sermão não vai ser compatível se eu não for. Como assim, Elis? Antes de eu querer que meu sermão surta qualquer efeito em Helena ou em Samuel, eu preciso ser. Meu comportamento vai corresponder muito mais na vida deles do que um sermão,
né? E eu fico rindo, lembrando, porque eu amava maquiagem. Muito mais do que hoje. Até entender que Helena estava indo no mesmo caminho com 3 aninhos. Olha, Lá no- exemplos arrastam, É. não é? Lá no closet tem a penteadeira com minha maquiagem e a menina começou pegando tudo e eu guardei dentro da gaveta e ela ia pro supermercado e ela queria um brindezinho que era uma maquiagem. Vocês acreditam que eu desapeguei? Hoje eu sou muito básica e olha, pra ver que nem tudo é de um todo ruim, né? Porque foi uma vantagem, minha pele agradece, né? Aham. Hoje eu saio muito básica, um protetor solar com base, um batom e tá tudo certo. E minha filha já desapegou. Olha. Mas, reflexão, o quanto nós abrimos mão de nós pelos nossos filhos. Isso é só um exemplo banal, porque maquiagem é algo muito superficial em nossas vidas, mas o quanto nós já abrimos mão daquele médico que nós precisamos marcar, mas o dos nossos filhos está em dia. Daquele esporte que nós gostávamos de fazer, a dança que Elisa adorava e precisou abrir mão. Mas a natação de Helena tá em dia. Tá em dia. A fisioterapia de Samuel tá em dia. Respiratória para que o vírusinho não pegue da... Entenderam? Aham, aham. Muitas Nesse vezes eu me sentido. pego assim, eu tenho meu cronograma, aí eu consigo fazer 50%, porque o dos meninos não pode faltar, né? Aparece uma coisa extra assim, a gente abdica da nossa agenda e vai correr para Exatamente. supri-los, né? Exatamente. Por falar em controle também, outra coisa que eu precisei aceitar é que minha rede de apoio poderia não fazer 100% como eu faço, que eu não faço 100%, mas na minha cabeça eu faço muito bem feito. Mas que eu poderia contar com ela. Era muito difícil para mim abrir mão daquele sábado à noite em que eu colocava Samuel para dormir, fazia todo o ritualzinho do banho, colocar a ervazinha de camomila no banho dele para ficar aquele banho gostoso, calmo, faço uma massagem, coloco o bebê para dormir, a jantinha de Helena do jeito que eu gosto de colocar, abrir mão disso tudo para ir com meu marido num restaurante e deixar com minha rede de apoio. E ser desafiada pelo marido a não pegar o celular e perguntar como eles estão. E aí, tá sendo fácil? Conseguiu a primeira vez? A primeira vez foi bem difícil. Eu já comecei a exercitar com a Helena, né? Aham. E dessa segunda vez, então, com o Samuelzinho tão pequeno, mas à medida que eu fui saindo, fui percebendo que isso era muito vital, primeiramente para mim, né? Dia dos namorados está se aproximando e não tem como não falar em relacionamento. Como é que eu vou me relacionar bem com meu marido, com meus filhos, se o relacionamento comigo tá ruim? Então, começa pelo processo de se arrumar. Quando eu me pego me arrumando, não para atender uma demanda deles, e sim para sair com meu marido, para um jantar. Ah, vamos no teatro, vamos assistir um show, vamos tomar um café juntos. Peraí, eu tô me arrumando para sair com meu marido. Não é para trabalhar, não é para levar a Helena na escola. Sim, eu tô viva. Necessário, né? Vem essa exclamação, você está viva. E como é importante, né? Você vê que assim, é uma ordem, né? A seguir. Primeiro a gente tem que estar bem para estar bem para os outros. Isso. Depois a gente precisa estar bem no relacionamento com o marido para estar bem para os filhos, né? Então é um Perfeito. processo, né? Se Exatamente. você não está bem com seu marido, você não consegue estar bem para os filhos. É muito, muito, muito sério, né? Profundo isso. Tudo muito interligado. E tem gente que quando começa, né, nessa parte de maternar e tal, sou mãe e agora, se fecha nesse mundinho mesmo e acha que acabou tudo. Não, até determinada idade, eu tenho que cuidar deles, pra eles, o tempo todo, e o marido fica lá. E aí? Não só o marido, mas a profissão, as coisas, você vai deixando de lado só pra focar aqui. E aí você acaba se perdendo, como eles falou, né? Isso. Quem sou eu antes, né? E Exatamente. agora? Poxa, a gente namorava, a gente passeava, a gente conversava e tal. E agora? Não, o menino tá chorando. Não. E não é assim, né? Exatamente. Porque senão perde. Perfeito. E nossos filhos crescem, né? Em algum momento vai ficar ali, seu marido, você. E essa atmosfera do relacionamento precisa estar plena ainda, em segurança, né? E essa pergunta, ela mexe muito comigo. Quem era você antes da maternidade? Porque muitas vezes nós nos pegamos com saudade desse eu
antes da maternidade, né? Por isso que é tão importante nós tentarmos mesclar essa nossa identidade materna com a nossa realidade individual, do meu quem sou eu no mundo, quando não sou mãe, né? E aí eu volto à questão que você se surpreendeu perguntando assim, foi a volta da licença maternidade de Helena. Com Samuel já foi diferente. Eu me dei ao luxo de passar 6 meses em casa para amamentar exclusivamente esses 6 meses, tentar trazer tudo de forma muito certinha, olha o controle. Mas é diferente porque na de Helena eu não era profissional liberal, então eu não tinha, né, esse poder, digamos. E agora deu certo. Mas eu já estava naquele nível de que saudade do meu trabalho. Imagina. Vocês não têm ideia daquele grupo de amigas que somos bem íntimas, assim, como foi uma festa nesse dia. Eu, meninas, olha como tô linda, mandei foto no espelho do consultório. Tô me achando, voltei a trabalhar. Parecia assim que eu estava renascendo. E lá na pontinha de Elis, queria vir o quê? Culpa. Por que eu tô tão feliz de estar sem meu filho? Por que eu estou tão feliz de estar um pouquinho livre da maternidade? Veja que processo difícil que nós enfrentamos, né? Ainda bem que eu faço terapia. E antes de voltar da licença maternidade, eu já vinha trabalhando essa culpa até de querer voltar. Porque eu quero tanto sair disso aqui. Mas, gente, cuidar de um bebê é muito desgastante. É muito difícil. E por mais que eles tenham uma rotina, criança gosta de segurança, né? Por isso que eles gostam de rotina, previsibilidade. O que é que vem depois disso aqui? Né? Então, por isso que se torna ainda mais difícil. Porque se eu tiro o Samuel da rotina, ele fica abusadinho, fica choroso. E aí acaba que exige muito. Não, agora de manhã tem que tomar o banho e tem que botar para dormir, tem que dar a comidinha dele e tudo mais. E nesse processo, exige ainda mais de Elis para manter essa rotina. E eu acabo entrando agora no que eu trago muito também, sobrecarga. Eu imagino. A sobrecarga e lidar com tudo isso, né? Por causa que você estava falando da culpa e eu estava lembrando quando eu engravidei e eu estava estudando, fazendo meu primeiro curso e tive no meio do curso, Pedro nasceu e tal, não sei o quê, e quando eu voltei para a universidade, que eu entrei nos projetos, que eu tinha que ficar muito tempo, eu falava assim, meu Deus, eu tô fazendo pedagogia e eu não consigo dar conta do meu filho, Olha como é só. isso? Né? Que tipo de profissional é você? Olha a culpa e não nada a ver uma coisa com a outra, né? E vem uma sobrecarga, vem um estresse também, né, Elis? Isso. Que mexe com a gente, já tem os hormônios normais dessa fase. E aí vem todo esse estresse e tudo mais. Ainda bem que a gente faz terapia, né? Mas psicólogo pode fazer terapia, mulher? Precisa e deve, né? Como é que eu vou... É muito, muito séria, né, essa questão. Como é que eu vou tratar do outro se minhas questões estiverem em conflito? E eu recebo muitas mães na minha prática clínica que carregam exatamente todos esses processos. Então, estaria eu ali, sem terapia, me vendo no espelho, provando o meu próprio veneno, né? Então, é muito importante que essas questões estejam estabilizadas em mim para poder ajudar o outro. E eu acho que é por isso, muitas mãezinhas me escrevem lá no direct dizendo assim, quando você postou aquilo, eu me identifiquei demais. Nós só conseguimos abrir nossas fronteiras para ajudar o outro em sua vulnerabilidade se a nossa vulnerabilidade estiver, pelo menos assim, um pouquinho trabalhada. Né? É muito sério abrir uma vulnerabilidade em uma rede social, porque ali vai vir N comentários. Eu digo que internet é terra de ninguém. Ninguém manda ali, Tudo né? é motivo para crítica, Perfeito. Né? E aí, se você posta uma vulnerabilidade sua, esteja aberto ao que vier. Então, eu realmente só abro uma vulnerabilidade minha ali se aquilo estiver um pouquinho trabalhado em mim para evitar esse processo de mexer mais ainda na ferida, né? É importante. Sabe o que eu achei interessante? Voltando só um pouquinho, por exemplo, que a gente falou vários pontos, mas um ponto também essencial e que me chama bastante atenção é que se eu não estiver bem comigo, com a minha família, que tipo de exemplo eu vou dar para os meus filhos? Isso. Porque, assim, você tem uma mocinha e vai ter um rapaz, né?
como é que ela vai saber se ela vai ser bem tratada? Como é que ela vai exigir isso se ela não viu na casa dela? Perfeito. Não é? E como é que ela vai ver um relacionamento? Não, minha mãe tá tudo bem, trata meu pai bem, não é? Eles namoram, eles saem para passear. Isso é feito em casa, né? O tipo de relacionamento que ela vai ter, que ela vai procurar, é aquilo que ela aprendeu em casa, né? Exatamente. E ele também. Como que eu vou tratar a minha namorada? Como que eu vou tratar a mulher? Como que eu vou tratar os outros? Né? Se eu não aprendi em casa. Então, isso é muito sério. É o exemplo, né? É o exemplo. E eu acho muito sério para menina, principalmente, porque existem os padrões, né? Que a Sim. gente vai criando. Então, se você tem uma família em que o padrão, o pai é muito grosseiro, muito agressivo, então ela vai normalmente pode procurar os dois lados, mas tem a tendência de procurar o mesmo padrão, porque para ela aquilo é a referência de amor que ela tem em casa, né? Isso. Então é isso que você quer que sua filha, né, se relacione com alguém né, que seja grosseiro, que trate mal. Que acha que isso é normal, né? Porque para ela vai ser normal, né? Vai exatamente. crescer num ambiente conflituoso, né? Exatamente. Eu estava falando em sobrecarga, eu trago para esse ponto. Às vezes, quando eu estou muito cansada, eu chamo a Helena. Helena porque Samuel ainda não entende, né? Isso. E olho no olhinho dela e digo, olha, mamãe tá muito cansada hoje. Se por acaso mamãe falar com você com raiva, as emoções primárias que ela entende, né? Aham. Ou mamãe elevar um pouquinho a voz, falar um pouquinho mais alto, você entenda que é porque mamãe tá cansada, certo? Mas por que você tá cansada, mamãe? Porque mamãe trabalhou muito, mamãe cuidou de vocês, mas tá tudo bem, é só um cansaço, certo? Deixa a mamãe quietinha aqui um pouquinho. Por que eu faço isso? Muitas vezes nós romantizamos essa sobrecarga, achando que é natural, que é normal, e acabamos depositando nos nossos filhos. E eles começam a achar que aquele tratamento é natural. Eu posso levar grito, eu posso ser maltratado aqui, meus pais estão com tudo junto e misturado dentro deles, eles não vão ter esse entendimento, né? Mas eles veem aquela atmosfera bem complexa de problemas nos pais, ficam inseguros e acabam internalizando para a vida como um comportamento padrão. Que na terapia dos esquemas, vocês sabem, nós chamamos de pais hiperdemandantes em algumas esferas, né? Essa criança vai, internaliza essas demandas e leva para a idade adulta naturalmente. E aí a gente tem um padrão ansioso, um padrão depressivo. E quando vai cutucar, quando vamos analisar, puxar as camadas, chegamos naquela criança com pais hiperdemandantes em determinadas áreas. Então, meu marido até brinca, você se justifica demais para eles. Até ele falou isso porque um dia desse ele me pegou conversando com Samuel, explicando a ele que ele não ia para determinado lugar. Samuel está recluso, né? Detalhe, Samuel tem nem um ano, não tem nem um ano. Tem 7 meses. 7 meses. Vocês sabem que eu estava justificando para mim, né? É lógico. Eu estava justificando para mim e meu bebê ali deitadinho, quase cochilando. Entendendo tudo. Filho, mamãe não vai levar você, vai levar a Helena, porque você é muito vulnerávelzinho, muito pequenininho. Aí, segundo, como você se justifica, amor? Vulnerávelzinho. A palavra, né? Menina. No final das contas, eu estava explicando a mim mesmo, porque eu não queria levar. E me convencendo, né? Isso, olha, né? você pode ir. A famosa culpa, né? Sobre essa questão do que os filhos veem em casa, no relacionamento também, eu acho de um todo, assim, muito importante. A Helena já está naquela fase de perceber as conversas dos adultos, de captar tudo. E um dia desse, nós estávamos conversando sobre finanças, algo assim, de volta da licença maternidade. Amor, eu tô voltando da licença maternidade, então deixa eu pegar de volta aqui a parcela do meu carro, deixa eu assumir isso aqui e tal. E aí ela chegou, pegou o porquinho dela, colocou na mesa. Ela tava brincando no chão da sala. Nós estávamos conversando na mesa. Ela pegou o porquinho dela, colocou no meio da mesa e disse, mamãe, deixa eu ajudar? Coisa linda. Aí eu fiquei pensando, isso é o que a gente vê que ela escuta, percebe que ela escuta. Ou seja, a partir daí me deu assim um start de cuidado com o que se conversa na frente deles. Graças a Deus, lá em casa, a dinâmica familiar é tranquila, mas vocês sabem que toda casa tem seus altos e baixos, e se em algum momento ela estiver no meio de um baixo, a gente tem que perceber isso aí também, né? Se afastar, conversar em outro lugar, porque
eles captam tudo mesmo nessa dinâmica. E como eles interpretam, né? Isso. Então, para nós, pode ser uma besteira, uma coisa assim, sem significado nenhum assim, né? Mas para eles podem criar algo muito grande. Vou dar um Exato. exemplo que aconteceu com a Alice. A Alice, com 7 anos, prestes a fazer 8. E teve um dia que a gente estava no quarto e ela viu, Fábio saiu, e a gente viu sujo no travesseiro de Fábio uma manchinha de sangue e na toalha do banheiro. Aí ela fez, oxe, mamãe, que tanto sangue é esse? Eu falei, eu não sei o que houve. Aí mandei mensagem pra Fábio perguntando o que era, né? E aí, tá tudo bem? Eu e Camila, eu e a Alice vimos sangue na toalha, na tua toalha e na fronha. Aí ele fez, não sei o que foi. Ele, às vezes, sangra pelo nariz. Aí eu fiz, Alice, eu acho que foi o nariz. Mas não sei, quando seu pai chegar, a gente vê. E esqueci. Uns 2 dias depois, aí ela olhou pra mim e fez, mamãe, papai tá bem? Aí eu fiz, tá, por quê? Aí ela fez, não, por causa daquele sangue. Só que quando ele chegou, ele me mostrou, era tipo uma espinhazinha que rompeu aqui e sangrou. E na cabeça dela, ela passou 2 dias preocupada com isso, né? Então, pra nós foi resolvido. Era uma besteira, uma coisa simples, né? Mas a preocupação dela ficou ali na cabeça dela. A ansiedade, né? Que ela é ansiosa, aí ficou corroendo ali na mente dela. Então, uma coisa tão pequena. Imagina uma notícia de TV, né? Uma outra conversa que a criança escuta. Como é que ela vai interpretar e como é que aquilo vai se transformar na cabeça dela. Isso, exatamente. É uma atitude mais severa dos pais, às vezes, né? Uma discussãozinha. Mas para ela foi uma coisa, meu Deus, meus pais vão se separar. E a gente nem pensou por isso, nem pensou um negócio desse, mas para ela é. Isso, né? Como eles fazem a leitura, né, disso tudo. E a questão do amor próprio, né? O quanto nós ensinamos sobre amor próprio aos nossos filhos através das nossas atitudes. E como isso é sutil, fica ali nas entrelinhas. E se a gente não percebe? Um dia desses ela quis ir para academia conosco. Acordou cedo, quis ir para academia. E quando a gente chegou em casa, ela disse, mamãe, eu quero ficar indo todos os dias. E ela acorda tarde. Tarde que eu considero ela acorda ali entre 8 e 8h30. Então, ela sempre perde o nosso treino. Aí eu só, tá, filha, tudo bem, você vai. Aí me deu a curiosidade, eu virei pra ela e disse, mas por que você quer ir pra academia com a gente todo dia? Porque eu quero me cuidar. Tu sabe o que é cuidado, Helena? Mas ela escuta a gente conversando sobre autocuidado, o quanto é importante. Eu aconselhando minha mãe para voltar para as caminhadas e tudo mais. E a alimentação também. A gente percebe que ela fica com muito cuidado, assim. Tem 4 aninhos, mas ela fica, mamãe, isso é saudável? Mamãe, Pipos, tu falou que tem gosto de isopor. Então, não é saudável. Às vezes eu fico até com medo de estar deixando demais esse universo infantil de lado para trazer uma realidade saudável para a menina. Mas, enfim, eu gosto porque eles percebem através do cuidado conosco. E aí, eu lembrei de um exemplo. Às vezes, quando eu ia sair com o segundo, ela odeia médico, né? A questão de injeção, as associações. Sim. Ela só gosta mesmo do otorrino dela, porque ele tem a história do pirulito no final. E aí, beleza. Quando, certa vez, Elis toda arrumada para sair com o segundo para jantar, Helena não dormia, estava no pé. Minha sogra já tinha pintado o set em casa e nada. Eu olhei para ela e disse, filha, mamãe vai no médico. Mamãe tá com uma dorzinha de cabeça, eu acho que eu vou ter que tomar uma injeção. Aí na mesma hora vem, tu tá mentindo. Aí, mamãe, então tá bom, eu não vou não, eu vou ficar. Ficou com minha sogra. Esperou, deu 1h da manhã, Helena acordada. Quando a gente voltou, ela tava no sofá com minha sogra, esperando pra ver se mamãe estava bem. Ou seja, a mentira foi errada porque a menina ficou preocupada. A partir daí, desde então até hoje, eu falo a verdade. E ela começou a perceber exatamente o que você falou. Meus pais precisam desse momento. Quando eu abri assim, filha, mamãe e papai precisam sair só. Nós somos um casal. E foi interessante, porque ela quis entender a história de como é um casal. Quando é que casa? E eu disse a ela, quando você ficar adulta, ela disse, eu não quero ficar adulta, porque eu não quero sair da casa dos meus pais. Já vai lá na frente. Mas, resumindo, é importante passar essa verdade para eles, que nós precisamos. E eu volto a dizer, isso só foi possível quando eu comecei a evocar, assim, minha rede de apoio. Por favor, agora então que eu tenho 2, aí é que eu preciso de vocês.
minha sogra intercala com minha mãe, que intercala com a folguista, que outro final de semana a funcionária da semana pode me ajudar ali e vem. E assim a gente vai articulando. E às vezes não tem ninguém, como nesse fim de semana não tinha ninguém para intercalar, então eu fico em casa plenamente. Ele foi para a festinha do amiguinho dela da escola com ela, o pai, e a gente se organiza nesse sentido. Flexibilidade, né? Exatamente. Gente, que interessante, né? Agora me fala assim, para quem tá te ouvindo, Elis, né? Para aquela mulher que tá saindo dessa fase, precisa voltar pro mercado de trabalho, com todas as inseguranças, com tudo isso que vem, né? Os hormônios à flor da pele. Qual é a sua dica de ouro, assim? Nossa, vamos lá. Eu acho que a primeira delas é ter um pouquinho de paciência com esse momento, consigo. Não querer antecipar nenhuma fase, sabe? Eu diria até assim, viver plenamente essa fase, mesmo com todo o turbilhão. Porque mesmo tendo enfrentado um primeiro puerpério lá em 2019, agora, né, em novembro, quando veio novamente o puerpério de Samuel, eu me vi assim, dentro daquela atmosfera de autocobrança mesmo. Nossa, eu preciso voltar pra mim. Eu preciso voltar pra mim. Porque a gente tá ali totalmente debruçada, né? Dizem que o bebê está na esterogestação, mas a mãe também tá. A gente tá muito interligada. E aí, foi quando eu caí em mim. Eu disse, peraí, eu preciso ter paciência com esse momento. E entender que esses 3 primeiros meses eu vou viver aqui debruçada sobre ele. E é isso mesmo, é o que tem pra hoje. Quando passar esses 3 primeiros meses, que o bebê começar a se identificar como um ser humano diferente da mãe, né? Isso. Então, ele vai começar a entender que ele pode se ninar sozinho ali no berço, que ele pode brincar, que ele vai reconhecer objetos, né? Porque antes dos 3 meses, a gente dá um mordedor na mão do bebê, ele não sabe nem o que fazer. Coloca o mobile no berço, ele olha e não dá muita atenção, né? E agora? A pergunta que não quer calar para uma mãe de primeira viagem, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Para entreter esse bebê e tudo mais. Mas o mantra da maternidade vai passar. Vai passar. Todas essas fases passam. Eduarda tá aqui E com mais passa experiência rápido, do que viu? nós. Passa Exatamente. Acho bonita assim, né? Porque o trio, né? Do que eu conheço, cada um carrega a sua individualidade e é muito respeitada a individualidade de cada um dos seus filhos, né? E a forma também como ela passa essa maternidade para quem tá de fora, olha a ilha, né? Quem tá de fora, eu observo muito, não sei se minha leitura é correta, mas assim, não deixa de respaldar esse amor próprio, olha como ela se cuida, né? Como ela tá sempre aí fazendo o que gosta. E isso transparece para ele justamente a importância do alto valor, né? Desse processo de me perceber, né? E quando eu falava essa questão para Helena, filha, mamãe e papai precisam sair só, porque nós precisamos conversar, ter um momento pra gente. No início, tá, mamãe, não entendeu muito, mas hoje ela mesma pergunta, você vai sair só com o papai? Quando eu tô me arrumando. Entenderam? Então, assim, eles vão naturalizando que nós precisamos disso. Agora, para essa mamãe que tá agora nesse turbilhão, nessa fase inicial, 2 coisas. Paciência com essa fase. Mergulha, mas lembra que vai passar. Que essa sobrecarga não é para sempre. Que esse processo de doação, em algum momento, ele vai ficar mais leve. Agora, a gente precisa estar muito atenta para que essa individualidade não se perca. Porque acontece, né? Eu já recebi, assim, mães de filhos maiores mesmo, com sua individualidade completamente misturada com esse filho ou com esses filhos. E, Elis, meu filho fez 15 anos e começou a falar em intercâmbio. O que é que eu faço da minha vida? Certo. E se ele for, o que é que vai acontecer? No final das contas, a resposta é, eu não sei mais quem eu sou sem meu filho perto de mim. Estão entendendo? Que a identidade vai se perdendo, você vai desconhecendo de você. É como num relacionamento com dependência emocional. Um relacionamento entre um casal com dependência emocional. Quando aquele relacionamento se acaba, que eu me volto pra mim, corre um grande risco de eu não saber mais quem eu sou.
Do que eu gosto, Isso, né? Dos lugares que eu quero frequentar. exatamente. Né? É sempre no outro, o gosto do outro, o favor do outro, né? E eu. Exatamente. Isso. Recentemente, meus sogros falaram em vir embora para Campina. Eu não tenho família aqui, né? Meus pais são de Areia, meus sogros são de Umbuzeiro. Eu vibrei. Nossa, como eu quero que isso aconteça. Tipo assim, olha, sogro e sogra vão relembrar aí a noite do pijama. Faz aquele acampamento na sala, coloca colchão à vontade. Pode dar doce? Hoje pode. O que vocês quiserem. Faz eu só um preciso de um Vale pipocão. Night. Faz um pipocão. E vamos embora com meu marido. Agora, para aceitar essa ideia, lembram que eu precisei evocar a rede de Isso. apoio, a culpa dirimir aí, aos poucos diminuindo, e eu percebendo que é possível meus filhos serem felizes, sendo cuidados por outras pessoas, Isso. e minha vida vai fluir normalmente, né? Com meu esposo, como deve ser, ou até individualmente em alguns momentos. E nessa mesma linha de amor próprio, lá no início, ali, quando a Helena estava começando a entender que mamãe sai sem ela e tudo mais, eu saí um dia para fazer a unha e minha funcionária fez chamada de vídeo e ela começou, mamãe, tô com saudade. Eu, filha, mamãe veio fazer a unha. Eu fiquei mostrando a ela. Quando eu cheguei em casa, ela fez aquele chororô de que, você me deixou, eu fiquei sozinha. Gente, imaginem, se eu tivesse vulnerável, minha unha teria ficado para sempre, amém, Isso. enterrada. Era. Não, eu não faço mais a unha, porque... E não é nem o processo de fazer a unha, é o processo de sair, de encontrar comigo, Isso. de encontrar com meu... De ter um encontro ali com minhas questões. Eu adoro estar ali na manicure conversando, a manicure me conhece já há anos, desde que eu vim morar aqui em Campina. Então, é um momento para mim também. E a importância também até do próprio relacionamento, né? De sair com as amigas. Muitas vezes a gente vai para um café sem os maridos. E conversamos. Eu digo até que é uma questão de identidade, né? Da mesma forma que meu marido gosta de sair com os amigos dele, às vezes da mesma profissão, para conversar coisas para além do trabalho, roda de carro e sinuca. Eu não entendi roda de carro, gente. Eu também não. E nem quero ser machista aqui, mas é só a questão que eu não entendo e nem quero entender. Isso. Mas aí a gente sai, eu digo assim, por exemplo, né? Minha amiga que entende muito de cabelo, eu digo, amiga, tô pensando em voltar para o Morena Iluminada, o que é que tu acha? Aí se tá ali meu marido do lado, ele já entra na bolha dele que ele não entende, né? Então eu adoro sair com as meninas para falar de coisa de mulher mesmo, papo de mulher. Papo de mulher. De trazer até questões dos próprios relacionamentos e vamos aqui conversar, uma terapia de grupo, né, informal. E vamos conversar, e o que é que tu acha, e como é que tu percebe? Isso é muito salutar, muito saudável, né? Eu gosto muito de fazer isso, acho que vocês conhecem Fabrícia, psicóloga. Fabrícia Costa. Sim. Pronto, Fabrícia Costa. A gente tem muito esse processo de retroalimentar as nossas questões de maternidade, de casamento, porque tivemos filho quase que na mesma época e somos amigas desde a universidade. E calhou de morarmos as duas em Campina, tendo estudado em João Pessoa e ser psicóloga clínica. Inclusive, Fabrícia foi uma das grandes responsáveis por me resgatar para a clínica. Legal. E aí a gente sai muito, conversa muito, só as duas. Um dia até os maridos brincaram, porque a gente saiu para tomar um café, 4 da tarde, chegou 11 da noite em casa. Aí do café entramos no vinho, aí eles ficaram brincando, não sai mais não, viu, só as duas. Mas foi assim, maravilhoso. Você volta revigorada, não é, exatamente. Elise? É uma coisa boa. Gente, mulherada, vocês precisam do clube da Luluzinha. Tem que ter. Não é? Precisa. Individualidade, né? A gente tem que ter a nossa identidade, como é muito importante. Para a saúde mental. Perfeito. Né? Para a nossa saúde mental. Te cortei geral, né? Desculpa, Não. Elise, é porque eu me empolgo quando chega esse Estamos... Essa história de café, né? De vinho, café com ela mesma. Né? E viagens, estamos aí. Bom demais. Inclusive, estou sonhando aí com a viagem. Vocês sabem que eu amo praia, né? Aí temos uma viagem assim em mente, em sonho, para Noronha, marido e eu, mas sem as crias. E aí, né? A todo instante que a gente pensa em programar, não, mas Samuel tá com virose, deixa paz um pouquinho. Porque tem que ser assim, se for muito lá pra frente,
Com filho muito pequeno não dá. Acho que, Eduarda, vocês sabem, né? Então tem que ser assim, é para daqui um mês. Tudo tá correndo bem, então vamos agora? Porque se programar muito não dá certo. E agora tá no inverno, não tem nem como, né? Mas, enfim, voltando para a questão de... Tem um vídeo que circula nas redes sociais que eu acho muito interessante, lindíssimo. Eu acho que foi um marco, assim, para mim na maternidade, que são os filhos que vão ser os terapeutas das mães. E eles sentam em frente a elas e começam a fazer perguntas simples, mas super profundas. E uma delas é: quem você era antes de mim? O filho pergunta à mãe. E eu fiquei imaginando Helena ali ou Samuel na minha frente. Mãe, quem é você? Quem é você? Me fala de você antes da minha chegada. Que forte, né? Resgatar essa identidade. Por isso, volto lá para o início do nosso bate-papo. A maternidade transcende muitas de nós. Eu acho que todas nós. Ela vai muito além, né? De nós mesmas. Supera tudo que nós já vivemos. E como eu passei a admirar mães depois que me tornei. Principalmente a figura ali da minha mãe, né? Que teve 4 mulheres, assim, uma atrás da outra. Vieram as 3, aí 9 anos depois ela engravidou de mim. Então foram 4. E minha mãe conseguiu, nesse intervalo, passar em 2 concursos e manter ali, a trancos e barrancos, a individualidade dela. Claro que tinha meu pai ali do lado, que era um grande provedor e trazia muito dessa noção de, enquanto você trabalha, eu coloco aqui uma pessoa à noite, porque minha mãe trabalhava, um dos concursos era à noite. Era diretora de uma escola do estado. E aconteceu muito dela tentar resgatar muito dessa identidade dela, naturalmente, sem fazer terapia, né? As mulheres de antigamente não tinham muito essa facilidade. E eu passei a admirar muito essa mulher que, com 4 filhas ali dentro de casa, nessa rotina puxada, ainda conseguiu manter essa individualidade e se encontrar tanto no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso me inspirou muito também, sabe? Uma mulher forte que formou mais 4 fortes. Isso, mas eu também deixo muito claro, assim, que minha admiração também vai muito para as do lar, porque... Volto a dizer, como é cansativo cuidar dos filhos, da casa, do relacionamento e de si mesma. É um leque, né? Nós somos mães, esposas, profissionais, e leia-se aí, se eu sou profissional, eu também posso ser um profissional do lar. Sim. E nós que trabalhamos fora, ainda temos a gerência do nosso lar, porque ela não pode ser... relegada a outra pessoa, né? Nós somos coluna ali, ponto de equilíbrio na nossa casa. Pelo menos lá em casa, quando tá faltando algum item na feira, é a mim que comunicam, né? Então, eu já tenho a listinha lá do lado da geladeira, sou eu que pego e na sexta-feira, depois dos atendimentos, eu vou atualizar no mercado para levar para casa. E assim vai. Então, eu sou mãe, esposa, profissional do lar, né? Ou a profissional do lar, ou profissional e do lar. Sou filha, somos filhas, temos pais que demandam de nós. Amiga. Sou amiga e sou mulher. Olhe quantas coisas, né? Eu tive essa conversa muito profunda mesmo com meu esposo. Adoro comunicação não violenta, o diálogo. Tive essa conversa muito profunda com ele, porque eu dou palestras para mulheres e às vezes ele participa, mas eu nem sei se ele tá pegando a mensagem, né? Mas eu disse, marido, senta aqui, vamos conversar. Falei exatamente dessa forma para ele. Olha o tanto de papéis que eu exerço. Então, quando eu tiver sem tempo, ou quando eu tiver esquecida do relacionamento, me lembra em amor. Me lembra promovendo e não criticando, né? Para que isso nunca passe despercebido, porque é muito importante. Todos esses pilares são importantes. Alguns ficam mais secundários. A gente pode deixar um amigo esperando, mas o filho, o marido, a casa tá sempre ali em primeiro lugar, né, na nossa vida. Então, eu trouxe para ele de maneira assim muito assertiva que todos esses papéis precisavam ser assistidos por mim. Agora me fala dos seus. Aí ele disse, eu acho que meu primeiro ministério é minha família e o meu segundo é o trabalho. Eu tenho esses 2. E ele até brincou assim, dizendo, eu conto nos dedos de uma mão quantos amigos eu tenho. Você tem muitas amigas. Eu disse, não, calma, vamos para aqui, vamos para o privado, vamos para as suas necessidades primordiais. E foi quando ele percebeu, é muito mais fácil para mim, para ele. Né? Porque ele atende os clientes de 8 da manhã às 5 da tarde,
Depois ele tá em casa e ele vai ser pai. E Elis, pai do lar profissional, mãe, filha. Minha mãe mandou um áudio pra mim sexta-feira que eu mandei no grupo das irmãs. Eu disse, me ajudem. Mulher, você esqueceu da gente, foi. Não é porque a areia tá frio, você não pode vir aqui com seus meninos, que você pode esquecer da gente, não. Eu disse, gente, eu sou filha, eu esqueci. Volta, papel, filha. Tá, mãe, vou ligar. É muita demanda. É muita demanda. É brincadeira, não. E todas nós passamos por isso, né? Por isso que a gente precisa estar sempre muito consciente disso tudo, repetir para nós mesmas e eu não preciso dar conta de tudo o tempo inteiro. Ó, mãe, eu esqueci, mas não foi um esquecimento por falta de amor, não. Eu te amo, tu é importante para mim. Mas eu tô bem ocupada essa semana, né? Assim, Fazer o nosso possível, né? exatamente. Se possível, ok. Porque senão, meu amigo, você não vai dar conta de nada. Se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você não faz nada bem feito, Perfeito. né? Então, se possível, viu, mulherada? Se possível, né? Vamos com calma. Se possível, faça terapia. Se possível, Ajuda saia com as muito, amigas, O não processo é? de autoconhecimento Que me ajudou papo. demais, assim, a saber até onde eu deveria e poderia ir, né, não deixo minha terapia de jeito nenhum, nem tão cedo, né, não vou me dar alta, agora é que eu preciso mesmo, com a chegada do segundo filho. Ai, gente, Mas que é papo delicioso. Delicioso. E a gente tá caminhando pro nosso final, Vamos né? marcar o vinho pós-podcast. Isso, um vinho pós-podcast, Elis, maravilhoso, né? Assim, um papo necessário, porque a gente se perde, né? Assim, É infelizmente, muito fácil se perder, né? com a correria da vida, com as demandas que nós temos, né? Olha quantos papéis em uma só pessoa, né? moleque. Então, necessário esse papo, né? Se você gostou, gente, compartilha, porque você conhece uma mãezinha, né? Alguém, até mesmo que tá saindo, já tá com filhos adolescentes, saindo não, mas estão com filhos adolescentes aí, precisa, né? Voltar, se encontrar. Eu acho que é importante. Então, manda esse vídeo, porque vai fazer um bem danado, não é? Verdade. Muito obrigada, viu? Nós que Me senti agradecemos. muito abraçada com esse tema. Ah, É algo que eu amo falar, até nesse sentido. Acho que tem um propósito internalizado aí de trazer mais leveza existencial para outras mamães. Para ir fechando mesmo, acho que a internet está muito cheia, né? De blogueiras, mães e perfeitas. Então, veio a VTube agora, né? Aquela ex-BBB, trazendo uma realidade menos romântica, mostrando as estrias do pré e pós-parto. E, nossa, como chocou a internet por trazer uma realidade. E eu tive a curiosidade de ler os comentários um dia desse em um dos vídeos dela. Quantas mães agradecendo. VTube, você salvou meu puerpério. Você não imagina como eu estava me sentindo só em meio a tantas dores físicas e emocionais. Nossa. Tem outra blogueira que é humorista do Ceará, esqueci o nome dela agora, que ela é bem famosa também, que ela postou o choro da amamentação e os seios sangrando, né, rachados. E, claro, vai ter o contra, que disse que ela queria chamar a atenção. Mas o tanto de mãezinhas agradecendo, dizendo que não conseguiram amamentar, que o processo... Porque ela colocou na postagem, ela disse, eu ia desistir, mas alguém da minha família trouxe uma fisioterapia com um laser que tem me ajudado. E quem não tem acesso? E quem nem sabe que existe esse laser? Então, trazer essa realidade é um dos propósitos que eu trago comigo na internet, que aos poucos, né, eu vou abrindo um pouquinho disso aí, para não trazer aquela realidade tão romântica. Olha, a Elis é mãe, psicóloga, mas os filhos tudo, dela... olha, tudo perfeito. Os filhos dela fazem birra no supermercado. Ah, Eita! E ela, como assim que ela perde o controle algumas vezes? Ela não dá conta? Sim. nossa, Elis é humana, gente. Exatamente. Né? Já é uma quebra dupla aí, né? Porque a psicóloga perfeita, que não erra, não. E ainda vem a mãe psicóloga. Haja padrão pra quebrar. Haja padrão. Então, você volta para falar depois de mais padrões aí pra gente quebrar. Tá Por favor, eu fico muito feliz. Todas as vezes que eu venho aqui, me faz um bem danado. É terapêutico o papo em mente, vocês sabem, né? Gente, que delícia ouvir Tanto isso. assistir como vir aqui colaborar. É muito terapêutico. Ai, que coisa boa. Muito De obrigada. verdade. Vocês vão crescer muito. Muito obrigada. Amém. A gente que agradece, né, Não é? Duda? Então, se você gostou,
Não é? Gostou do bate-papo? Manda. Siga as nossas redes sociais. Como que é, Duda? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Dúvidas, críticas, sugestões, manda pra gente. A Pois gente é. tá aberto. Vem participar com a gente. Vem aqui sentar na nossa mesa. Não é não? Pois é. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, Bye, tchau. bye.